é o correto. Então riscos nós sempre teremos, mas quem corre risco são aqueles que vão para frente, são aqueles que progridem. Riscos, não esses imprudentes, tá? Porque o Senhor, no final das contas, está conosco. Hoje de manhã nós já vimos parte disso, né? Jesus se encontrando com os seus discípulos, e lembra que na leitura da palavra, eles não pegaram nem peixe. Jesus diz: ó, larga aqui a rede, nem pegaram um monte. E daí, quando eles chegaram na praia, Jesus já estava com fogo pronto, pão pronto, peixe pronto. E Jesus convida eles: vem comer comigo. O seu desjejum, né? Passaram a noite inteira aí trabalhando, não pegaram nada. Pegaram agora que eu disse onde é que estavam os peixes, né? Imagina, então Jesus tinha tudo pronto para eles. Só que tem uma frase lá que Jesus diz assim, ó: e traga alguma coisa para comer. Você já pensou sobre isso? Jesus já tinha tudo pronto, ele já tinha peixe, pão, o fogo, está tudo assado, pãozinho assado na hora. E Jesus ainda diz para eles: traga alguma coisa para comer. Porque eles tinham, daí pegou 150 peixes grandes, né? Porque Jesus nos convida para que a gente participe da sua obra com Ele, mas para que a gente traga algo junto, as nossas vidas, a nossa vontade, nossos sacrifícios, nossos riscos. Só que aqueles peixes que os discípulos trouxeram, quem deu para eles? Foi Jesus. Ele disse: vocês não pegaram nada, lança a rede aqui e vocês vão pegar. Então, o que Jesus pediu para eles trazerem foi o que Jesus deu para eles. O que Jesus pede para você trazer para Ele é o que Jesus dá para você. Mas tudo bem, é a pregação, é outra pregação, estou misturando tudo aqui. Qual o significado de ser um servo de Deus? Marcos 10, 43, 45. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vocês, que se dispõe a ser escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui nós temos um texto em que os discípulos estavam discutindo sobre o desejo de ter uma posição proeminente no reino de Deus. Estavam discutindo lá, se você ler antes desses versículos aqui, eles estavam discutindo lá, Tiago e João, né, a mãe de Tiago e João, Tiago e João acho que era, né? Ah, Senhor Jesus, arruma para eles aí um cargo importante lá no reino teu, né? E daí eles ficaram bravos os outros, né? E estavam discutindo sobre isso. E a resposta de Jesus é essa aqui, ó: contudo, não é assim que ocorre entre vocês. No meu reino não é assim. Ao contrário, quem deseja tornar-se importante no meu reino deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vocês, se disponha a ser escravo de todos. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E nós vimos isso em Filipenses 5:11, 2:5-11 hoje. Então a resposta de Jesus foi que aquele que quiser ser alguma coisa em seu reino deverá ser servo agora, neste mundo. Costa Neto disse o seguinte no seu livro Amar e Servir: pelo que tenho observado, amar e servir as pessoas é refletir a natureza de Jesus de forma prática. Então eu vou refletir a natureza de Jesus Cristo na minha vida de forma prática. E isso é uma verdade no texto que acabamos de ler. Porque Jesus veio a esse mundo para servir a seus discípulos. E servir a humanidade, na verdade, em geral. E seus discípulos devem ser transformados na imagem de seu mestre, o qual servia a outros. Então Cristo veio a esse mundo para tratar de pessoas. O objetivo de Jesus eram as pessoas. Vai para Mateus 9:35 agora, por favor. Mateus 9:35. Pode ler alguém em voz bem alta, do 35 a 38. Mateus 9:35 a 38. Lembre-se sempre do título. Qual o significado de ser um servo de Deus, tá? Pode ler alguém. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Obrigado, pastor Alex. Versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm um pastor. Então, Jesus ele olhou e viu o pastor Rafael, antes de ser salvo, um pecador miserável antes de ser salvo, e viu que o Rafael, não era pastor, né? Era um pecador, aflito, escravo do pecado, e ele viu ele assim. Jesus, ele não viu o Rafael agora, que fofinho, que certo que ele é, que bondoso que ele é, não, ele viu aquele Rafael lá. Jesus, ele não olhou só, olha a Igreja Batista de Vitória, como eles me servem e tudo, e fiquei com compaixão por eles. Jesus, ele viu toda a humanidade, todos os seres humanos. Consiga você entender ou não, porque eu não entendo, mas ele teve compaixão até desses piores homens que existem na face da terra, que cometeram atrocidades na terra. E ele diz que as multidões, que ele sentiu grande compaixão porque as pessoas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, o ser filho de Deus se trata de envolver-se com pessoas, não com animais, não estou falando aqui mal, tá? Mas é com pessoas. Cristo morreu na cruz por pessoas, não com plantas, não com coisas. Tá? Nós estamos aqui criticando o Greenpeace, mas Cristo morreu por pessoas. As coisas devem ser o meio pelo qual alcançamos as pessoas para o Evangelho. O dinheiro, por exemplo, é um deles. Soubemos que ninguém é merecedor de nada, mas no texto você consegue perceber que Jesus via que as pessoas merecem ser tratadas com dignidade? O texto mostra que Jesus enxergava que as pessoas precisavam ser tratadas com dignidade. Eu reconheço que não sou merecedor de nada, mas Jesus está dizendo nesse texto que ele me via digno de receber, merecedor de receber dignidade. Mas por quê? Alguém pode protestar, né? Que as pessoas não merecem nada. Sim, é verdade. Por elas mesmas, não merecem nada. Mas Jesus via merecimento nas pessoas serem tratadas com dignidade por causa de Deus. Porque tais pessoas foram criadas à imagem de Deus, à imagem dele. E é aí que está o seu valor, o seu merecimento, a sua dignidade. Você foi criado à imagem de Deus. Então Deus, ele consegue ver essa dignidade, esse merecimento, porque você é a imagem dele. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu penso que um avivamento dentro da igreja, ele está acontecendo quando cada crente passa a ser um servo voluntário na obra de Deus. Porque é alguém que entendeu duas questões dos textos já citados. Ser um servo é ser como Cristo, que mesmo com toda a sua autoridade, serviu seres bem menores. E ser um servo é ter o coração que Cristo teve pelas pessoas, compaixão e perceber a sua aflição e seu desamparo. É quando os crentes percebem que servir é bem melhor do que ajuntar para si, ou do que ficar somente observando. Percebem que servir é algo que faz sentido para as suas vidas como cristãos, porque é imitar o seu Senhor, o Senhor Jesus. Como disse o Costa Neto, saia da arquibancada, pare de torcer, entre em campo e sirva as pessoas ao seu redor, e você vai experimentar algo jamais vivido. E faça isso porque a natureza de Jesus está em você. Lucas 10, 25 a 29 agora. Pode abrir para lá, aqueles que quiserem. Eu espero um minuto.
Lucas 10, 29 a 25. Outra pessoa pode ler em voz alta? Faz favor. 29 até? Até 20, desculpa, é 25 até o 29. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros. É o capítulo 10. Perdão. Tranquilo. Capítulo 10, 25 a 29. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhes: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até o 29. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ok, obrigado, irmão Silmar. Olha a pergunta: quem é meu próximo? Aquele homem, então, ele tinha o propósito de submeter Jesus à prova. E ele perguntou: olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O discurso foi o seguinte: o que devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus? Jesus faz uma pergunta para ele: o que está escrito na lei? Lei mosaica. E ele responde: está escrito que devo amar a Deus acima de tudo e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus diz: então faça isso e você vai viver. Você vai entender. Se você fizer isso, não é que fazer boas obras, é que por você fazer isso é que você tem fé em Cristo. Daí você vai viver, você vai herdar a vida eterna. E daí a pergunta daquele homem: mas quem é meu próximo? Vocês sabem que é a história ali do bom samaritano, né? Aqui. Nesse texto, então, podemos perceber que Jesus liga a vida eterna com a vida terrena. Ele liga. Ele faz uma ligação aqui da vida eterna com a vida terrena. A salvação com as obras e a fé com o serviço. Irmãos, um erro comum é desconectar a eternidade do viver presente. Quantas vezes já pensamos em partir desse mundo para a eternidade para não sofrermos mais? Mas o texto indica que nós construímos a eternidade na terra por meio de amar e servir as pessoas ao nosso redor. Será que não há alguma conexão entre eternidade, generosidade, solidariedade e misericórdia? Claro que há. Vocês percebem que Jesus está ensinando isso? Qual foi a pergunta do homem? O que faço para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta do que está escrito na lei? Qual foi a resposta do homem? Amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. O que Jesus está dizendo? Olha, a vida eterna está ligada com o que você faz aqui na terra, com a vida presente. Eu não posso desconectar isso, irmãos. Eu não posso, beleza, eu estou aguentando ser crente nesse tempo aqui. Quando eu for para o céu, daí sim vai ser uma maravilha. Não, começa agora. É agora que começa a ser uma maravilha. Pode ser que o que aconteceu com aquele perito da lei, aquele advogado, ainda aconteça com os crentes hoje em dia. Aquele homem conhecia muito bem o que dizia a lei, porém não entendia. Ele conhecia, mas não entendia. Então, será que muitos de nós conhecem as Escrituras, conhecem a Bíblia, mas não entendem que devemos ser servos voluntários, que devemos ser doadores e não recebedores? Será que a igreja moderna de Cristo entende que igreja é dar e não receber? Será que entendemos que já recebemos e agora precisamos ser doadores? A eternidade é muito mais um estilo de vida que reflete Jesus na nossa vida do que algo que acontecerá somente depois que chegarmos lá.
Muitos crentes estão vivendo assim, não desejando viver Cristo como Cristo viveu nesse mundo, como um servo doador, para chegar na eternidade com alguma boa surpresa. E pode ser que a surpresa não seja como eles querem. Ou seja, nós devemos viver nesse mundo como Cristo viveu nesse mundo. Mateus 25, 24 diz assim: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para te ministrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Você percebeu o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: você foi fiel no pouco que eu te dei, quando você viveu na terra. Então, agora na eternidade, eu vou te dar muito para você administrar. Ele está ligando a nossa vida neste mundo com a eternidade. O que eu quero dizer é que muitas vezes eu já pensei assim: não, minha vida aqui está bagunçada e tudo, quando eu chegar no céu, quando na eternidade, aí a coisa vai melhorar tudo, aí eu vou fazer mesmo. eu já confesso, eu confessei dessa forma, já pensei dessa forma. Os textos nos ensinam que é agora. Os textos nos ensinam que a nossa eternidade começa agora. Você está construindo sua eternidade no presente, nesse mundo, sendo um servo fiel como Cristo foi? Jesus demonstrou na prática que a vida eterna só pôde chegar até nós porque Ele se tornou obediente até a morte nesse mundo. Percebe isso? Eu vou repetir, Jesus Cristo, Ele demonstrou na prática que a vida eterna só pôde chegar até a mim e a você porque Ele se tornou obediente nesse mundo. Então, irmãos, a grande verdade é que não há como estar em Cristo e não amar e servir as pessoas. E a grande questão que mostra que Cristo não está em alguém de forma como deveria estar é quando alguém ouve essas palavras e ainda diz: mas ninguém está me amando e me servindo. Estar em Cristo é produzir frutos de amor e serviço pelos outros. Não é ter uma mentalidade de ser amado e ser servido. Automaticamente já somos amados e servidos por Jesus e pelos outros. João 15,5 diz: eu sou a videira, vossos ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, pois sem mim nada podeis sem mim não podeis realizar obra alguma. Vocês percebem aqui, irmãos, que o que Jesus está falando é que se eu estou nele, haverá progressão, haverá ir para frente, haverá fruto. E quem é o meu próximo para que eu sirva e ame? Como perguntou aquele homem. É interessante aqui a resposta que Costa Neto deixou. O meu próximo, respondendo a pergunta daquele homem, é qualquer pessoa que esteja ao alcance da minha generosidade. É agir em favor para com qualquer pessoa com as minhas próprias mãos, por ser esse meu dever e obrigação. Eu coloco um adendo aqui, abro parênteses, não importando com os riscos, porque é certo eu fazer isso, fecha parênteses. Portanto, é aquele que está ao meu redor, e por quem sou responsável e não posso delegar a ninguém. Amar e servir exige autorresponsabilidade, exige chamar para si o que ninguém pode fazer, porque foi Deus quem pôs diante de mim essa pessoa para que eu possa servir a ela. A Bíblia ensina assim que a gente primeiramente deve socorrer aos da fé, mas a Bíblia não ensina que a gente deve deixar os que não são da fé de fora. A igreja precisa sair das quatro paredes, e uma das formas é servindo, sendo voluntário. Ontem nós estávamos, os jovens uma vez por semana fazem os rapazes separados das moças, não é congregação cristã de normal isso. Só para ter um tempo só com os rapazes e um tempo só com as moças. E a gente não faz aqui na igreja, a gente faz na casa de alguém. Então já fizemos aí na minha casa, Deus, foi na casa do Sheldon. E daí ele quis fazer um churrasco, lá no quiosque dele, tinha vários quiosques. E daí nós começamos a cantar. E tinha muita gente ao redor dos outros quiosques ouvindo. E nós começamos depois a ter o estudo. Não sei se o estudo eles ouviram, mas os cânticos sim. E eu disse naquele momento: isso é o sair das quatro paredes.
é vir aqui e não ter vergonha, e com toda a educação demonstrar o Evangelho, cantar esse louvor que o pessoal está escutando aqui. Porque a gente não cantou baixinho com vergonha, eles estavam cantando bem, graças a Deus por isso. Irmãos, Jesus ensinou que amamos e servimos a Deus amando e servindo as pessoas. Quando servimos as pessoas, estamos refletindo o que há dentro de nós, o amor de Deus. Mas quando desejamos ser servidos, estamos refletindo dentro de nós, nossos corações, algo que não procede de Deus. E fica a pergunta: quem está ao seu lado esperando que você seja a resposta de Deus para ele? Eu lembro uma vez, estava lá em Caxias do Sul, num ponto de ônibus, e tinha uma pessoa ao meu lado, só eu e ela, e daí eu queria falar de Cristo para essa pessoa, né? E orei antes: Senhor, me ajuda aí, me ajuda o Espírito Santo, e daqui a pouco eu entrei num assunto e foi, e a pessoa quis ouvir o Evangelho. Eu literalmente tinha uma pessoa ao meu lado, que eu era instrumento de Deus para falar do Evangelho. Eu nunca mais a vi, mas falei do Evangelho. Você não serve só falando do Evangelho, você serve de muitas formas, né? A oferta que enviamos para lá é uma forma de servir. Então nós precisamos servir as pessoas com amor, como o efeito de amarmos a Deus. Porque servir sem amor é servir com segundas intenções. Talvez ser socialmente aceito, ser admirado, ter o sentimento de pertencimento, etc. E você pode estar pensando: poxa, mas eu me colocar numa posição de escravo, de servo, voluntário, eu estou me colocando numa posição vulnerável, não é verdade? Pastor, as pessoas vão aproveitar de mim, a igreja pode se aproveitar de mim, o pastor pode se aproveitar de mim, porque eu estou me colocando como servo, é uma posição de vulnerabilidade. É sim, isso pode acontecer, é verdade. É o risco que nós temos. Depende se você pensa: o pastor vai dizer, não, a igreja não vai fazer isso, meu irmão vai fazer isso, nem o pastor vai fazer isso, nem a liderança. Não, pode acontecer. Somos fatos, e acontece. De aproveitar de você nisso. É o risco. É um risco. Você precisa decidir se você vai correr esse risco ou não. Deus anda à procura de servos voluntários para amar e servir outras pessoas. Ele anda à procura de crentes que realmente desejam servir. Nós precisamos também desejar ser achados por Ele. Precisamos ter um coração preparado para isso. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar o hino 83. E aqueles que podem se colocar de pé mais uma vez, por favor. Quão vasto é o amor do Pai. (83) da Igreja.